Sejam bem-vindos à livinha do almoço, vai ficar gravada. Vamos falar sobre a sala cirúrgica que chegou com a intenção da gente poder fazer as cirurgias que devem ser feitas em determinados casos, principalmente, em que a pessoa tem que se submeter a um procedimento, né, muitas vezes invasivo. Eles nos trouxeram essa sala, que não é uma sala muito extensa, é como se fosse um retângulo, cuja maca fica no meio, né, que fica ali o lugar onde você vai deitar, deitado, em volta, acoplado nas paredes, toda uma tecnologia que sai braços, né, de lá, saem braços de lá na sua direção e cada braço cuida de uma parte do seu corpo, para não embolar, né? Cada parte, né? Uma parte cuida do teu pé, outro braço cuida da tua perna, né? Outro braço cuida da tua coxa, enfim, vai cuidando para não ficar trançando braços, porque os braços são fixos, eles não é um robô andante, né, com perninhas andando. Não, são braços que saem de aparelhos que estão acoplados às paredes. Todos os aparelhos estão fixados nas paredes e braços saem dali, da parte de cima dos aparelhos, com a função, a programação de fazer as cirurgias e os procedimentos relativos àquele problema que você está apontando. Você está apontando o problema, quando você aponta o problema, o braço sabe que o problema é da alçada dele. Então, se você está com um entupimento na veia do pé, é o braço que está mais perto do teu pé que vai ser acionado para te ajudar. Bom, então já todo mundo sabe como é que funciona, que a gente tem um protocolo de pedir permissão, peço permissão para entrar, né, na sala cirúrgica, para curar a doença pulmonar, a doença. Se você não tem um diagnóstico perfeito, né, do qual é o problema, né, tecnicamente falando, para falar para dentro da sala do que se trata, você diga assim. Se você não conhece, você diz que é uma doença pulmonar, é uma doença vascular, é uma doença cardíaca, é uma doença cerebral, é uma doença do sistema imunológico, é uma doença. Aí você vai falando que a doença está dentro daquele perímetro, daquele setor. Já adianta bastante. Não precisa ter um diagnóstico preciso, até porque às vezes você entra numa sala dessa e dá de cara com a possibilidade deles estarem preparados, inclusive, para fazer uma intervenção em algo que você não sabe nem que tem. Por isso que hoje eu vou orientar, quando você entrar com esse protocolo na sala cirúrgica, você vai dizer que para curar a doença tal, ou a doença cardíaca, ou a doença óssea, ou a doença nervosa, do sistema neural, ou a doença não sei o quê, e também falar ou não pode ser é que vai fazer tudo, né? É ou uma coisa ou outra. Ou alguma doença que eu desconheça grave, tá? Porque nessa hora é preferível estar cuidando de uma doença grave que você nem sabe que tem, para depois você entrar daqui a 2, 3 dias para você cuidar daquela que você tem, que aí você dá a alternativa, dá a chancela, dá a autorização de ser feito um rastreamento em você para ver se você está com alguma outra coisa que você nem sonha que está. Isso é uma possibilidade? Isso foi me dito essa madrugada. Que pode ser feito dessa forma também, dando a possibilidade dos braços poderem te ajudar em outras coisas que você
não tomou ainda conhecimento, consciência, uma doença silenciosa, alguma coisa que ainda não está visível no campo da sua percepção. Ou alguém diagnosticou um médico por um exame ou qualquer coisa. Então você sempre fala ou, não e. E é para fazer tudo, então não é possível fazer tudo. Então se você entra, por exemplo, na sala cirúrgica e diz assim, eu peço permissão para entrar na sala cirúrgica para curar a doença hepática, que é o que você conhece, você sabe que existe. Ou quando você diz para curar a doença do tumor no pâncreas, ou no intestino, não sei aonde, né, que você sabe que está, porque o diagnóstico já deu. Quando você fala doença, que é uma de cada vez, você pode falar também ou uma doença grave que eu desconheça. Porque às vezes é preferível eles atacarem o problema mais grave, silencioso, para depois cuidar do problema que você já tem o diagnóstico, porque você chancelando a sala para funcionar naquilo que você autorizou, né? Dando a chancela, né, que é a autorização daquilo que você ainda nem sabe que existe, que você tem essa doença, do que ter a surpresa mais adiante de que uma segunda bateria de exames apareceu mais isso. Mas isso já foi resolvido, porque você deu a chancela para eles resolverem. Então, não fale e, fale ou, porque é uma coisa ou outra. Não pode ser tudo. Você não pode chegar lá e fazer uma orientação na sala de que você quer curar de todas as suas doenças. Não é assim que funciona. É uma de cada vez. Só isso a mais que me foi dito essa madrugada é que pode ser falado, né, para ser registrado que dentro da sala aqueles braços podem detectar algo que você desconheça, bastando você dizer que você entrou lá para curar a doença tal ou alguma doença ainda não registrada, ainda não percebida, ainda não identificada, que aí você já está dando a chancela dessa cura acontecer, que às vezes é até mais importante do que aquela que você está entrando. Teve uma celeuma danada aí, né? Que quando eu vejo essa celeuma, eu prefiro falar na livinha, que é assim: eu quero fazer cirurgia bariátrica e não concordo que a sala não vai fazer a cirurgia bariátrica. Você pode não concordar, mas ela não vai fazer a cirurgia bariátrica. Eu vou explicar por quê. Eu acho que é a mesma coisa que eu penso, tá? Nunca perguntei, nem vou perguntar, mas eu acho que cirurgia bariátrica só serve para entupir os bolsos de quem faz essa cirurgia aos magotes. E isso é feito aos magotes. Adianta de lufas. Por quê? O seu problema não está no tamanho do seu estômago. E alguém que te disse isso, te convenceu, está a fim de tomar o teu dinheiro, porque você vai engordar de novo. Todas as pessoas que eu conheço que fizeram bariátricas estão obesas de novo. Bom, aí você diz assim, mas o fulaninho conseguiu. O fulaninho é 1 em 1000 que conseguiu, mas não tinha nada a ver com o tamanho. Ele psicologicamente entrou numa de que o alimento não ia fazer ele engordar. Então, ele comendo muito ou comendo pouco, não interessa, ele não engorda mais, porque ele se condicionou a isso. Então, o que é obesidade? Obesidade não tem nada a ver com o tamanho do estômago. Obesidade tem a ver com glândulas
Tem a ver com causas genéticas, tem a ver com causas emocionais, que a pessoa começa a ter uma dificuldade, né? uma rejeição de si mesma, e começa a engordar, acumular gordura até como forma de proteção do mundo lá fora, que lhe parece opressor, que é uma parede, a gordura é uma parede de proteção, é como se você estivesse se encapsulando, é como se você estivesse se colocando num castelo, se encastelando. A gordura também pode ser resultado dessa necessidade de se proteger contra o mundo. Então não adianta diminuir estômago, porque o problema não está ali, e a causa que tem que ser debelada, não o aparelho digestivo. Eles jamais iriam cortar uma parte do seu corpo porque você não quer saber de onde é que veio aquilo ali, aquela obesidade. Quanto maior for a rejeição de si mesmo, tem várias doenças que são caracterizadas como doenças tais, que na verdade a origem é a sua rejeição de si mesma. A pessoa se rejeita e começa. Vitiligo, como aconteceu com Michael Jackson. Michael Jackson começou a fazer um vitiligo porque ele começou a rejeitar a cor negra, porque o pai dele, um pedófilo, né, contumaz, dizia que ele não podia sequer sonhar em ser famoso se ele não fosse muito bom no que ele estava fazendo, porque ele era negro e feio. E ele começou a rejeitar a cor dele, começou a ocidentalizar a cara dele. Colocar a cara dele, né, holandesa, norueguesa, nórdica, para tentativa de sair de tudo aquilo que o pai estava dizendo. Deu no que deu. Por quê? Porque não resolveu nada, ele fica branco e de nariz fino. Dizem até que era uma prótese, segundo contam, de tanta cirurgia que ele fez. Se entupia de remédio para não sentir a dor emocional e não adiantou nada, porque o problema dele era terapia. Mas como as pessoas estavam em volta dele para ganhar dinheiro, o dinheiro deles, né, entupiram ele de remédio até não poder mais, ganharam rios de dinheiro e o pobrezinho morreu sem a ajuda verdadeira que deveria ter tido. Ele tinha que fazer terapia. Eu acredito que nos Estados Unidos tenham bons terapeutas que não precisam ser tão caros. Mais caro é o cara lá que estava acompanhando ele, entupindo ele de remédio para derrubar cavalo. Bom, então qualquer coisa que possa envolver alguma coisa que você queira rejeitar, eu não gosto, eu quero que o meu nariz fique igual o da Gisele Bündchen. Eles não vão fazer essa cirurgia, né? Vamos começar a ter lucidez, né? Porque não é isso, a ideia não é essa. A ideia é, eu nasci com uma lesão no rosto e isso me faz muito mal. Eu tenho lábio leporino, eu tenho uma dificuldade de me expor porque eu tenho esse defeito no meu braço, eu tenho um problema não sei aonde. Isso é para entrar na sala cirúrgica, que chama-se cirurgia reparadora, para quem não sabe. Cirurgia reparadora, o Pitangui fazia de graça na Santa Casa. Eu sei porque um dos médicos da equipe dele se tornou na época meu amigo. Eu atendi pessoas da família do Pitangui, numerologicamente falando, né? Não terapeuticamente, mas numerologicamente falando, e acabei chegando nesse médico, que era da equipe dele há muitos anos. Ele contava as coisas que aconteciam, que ele fazia cirurgia estética, cirurgia reparadora para a pessoa
né, restaurar um rosto de um acidente, né, como eu acompanhei uma moça com um rosto que parecia uma carne moída. Ele falou para ela, você vai ficar uns 3 anos fazendo cirurgia, mas eu vou fazer todas as cirurgias gratuitas desde que você permita que a sua figura física vá para simpósio, essas coisas que eu participo, que eu quero mostrar. O antes e o depois. E ela concordou, porque era tudo de graça, o melhor do mundo em cirurgia estética, ia fazer a reparação dela, né? De um acidente de uma pessoa jovem que ficou com o rosto todo mutilado, né? Ficou sem céu da boca, perdeu todos os dentes, só não feriu os olhos, nariz quebrado, o rosto dela parecia que era uma carne moída, você olhava, parecia a carne moída que você vê assim, aquela carne toda cheia de, né? Parecia um cérebro, né? Todo cheio de, uma coisa muito difícil de se ver, mas eu me acostumei. Tanto é que eu andava com ela para cima e para baixo, ela andava de máscara, né? E uma vez que a gente entrou numa lanchonete para ela comer, ela pediu um sanduíche com a máscara, né? A menina que estava no balcão ficou olhando para ela, ela foi e tirou a máscara para comer, com muita dificuldade, que ela comia pelo lado da boca, só pelo ladinho da boca, um buraco, ela botava um canudo, e ali pelo ladinho da boca ela ia enfiando a comida por ali. A menina não teve a menor ação discreta e foi para uma portinha bem pertinho vomitar. Eu escutei o vômito dela dali. Ela me olhou, essa moça que estava com o rosto, me olhou e falei, você vai encontrar boçal em tudo quanto é lugar. Aí ela riu. Acompanhei a primeira cirurgia dela. Então, reparação é isso. Reparação é recuperar a autoestima da pessoa por questões que ela são alheias à vontade da pessoa. Ela nasceu com defeito, ela nasceu com uma carne esponjosa aqui, não sei o que lá, não sei o que, não sei quanto, tem muito por aí, muita coisa de deformação. Vai para dentro da sala de cirurgia, eles vão te ajudar. Está esperando um transplante? Entra na sala de cirurgia, pede para curar seu fígado, que é o que você está esperando o transplante, eles vão colocar um fígado novo, como fizeram no rim que eu já relatei. Aqueles 2 rins que eu relatei, aquilo ali era uma reconstrução. Era uma reconstrução nova de um órgão. Nascer um órgão, como eu digo, né? Nascer um órgão próprio. É possível? Eu tenho certeza absoluta que é possível. Absoluta. Não tenho a menor dúvida disso. A pessoa vai, mesmo que esteja esperando um transplante de rim, um transplante de coração, um transplante de fígado, né? Vai lá e pede permissão para entrar e pede para curar o fígado, curar o rim, curar o coração. Né? Que já que está para transplante, aquele coração não está mais em condições de funcionamento, nem o rim, nem o fígado. Eles vão colocar eles vão fazer o transplante, eles vão colocar. Só que o transplante não vem de outra pessoa, vem de você mesmo. Eles vão recriar o teu fígado, recriar o teu rim, recriar o que for e colocar ali no lugar. Na hora que o cara for fazer os procedimentos para ver como é que está o negócio ali, que ele sempre faz, ele vai dizer, vai fazer que nem o que aconteceu naqueles 2 casos que eu relatei para vocês. Cadê o rim que eu transplantei? Só tem rim dele aqui? Cadê o rim necrosado que estava aqui? Tá um rim novinho? Como se fosse de uma criança que acabou de nascer com tudo perfeito? A pessoa que está acompanhando sabe do que se trata, mas não fala nada, né? Tem medo de falar e tem medo de dizer, olha, ele foi ajudado pelos extraterrestres. Não vai dizer isso nunca. Tem medo de dizer isso para o médico. Eu diria, meu filho, a medicina que rolou aí é muito maior do que a de vocês. Sinto muito, vai estudar. Volta para os bancos de faculdade. Vai ter muito que ralar ainda. Então, eles podem fazer cirurgia de retirada de tumores, cirurgia de
tirar tecidos que estão contaminados, né, de alguma forma, para poder haver até uma recuperação pós-operatória, até com a cama fotoelétrica. Né? Se você se submete, por exemplo, a um tecido que está danificado por câncer, vamos supor que você está com câncer lá no teu tecido do pâncreas, eles vão lá e cortam aquilo ali, fazem um corte ali, tiram aquele pedaço, ou do intestino, ou do pâncreas, ou do fígado, e aí você continua com a programação da cama fotoelétrica, que vai continuar fazendo o serviço pós-operatório, que é restaurar aquele tecido, que vai usar as mesmas, digamos assim, as mesmas bases de informação que eles têm, que são suas células tronco, né? Só que são células tronco já recuperadas, já com saúde, né? Que você não pode recuperar um órgão seu diante da sua célula tronco já com tendência a ter um órgão frágil, né? As células tronco são as nossas células originais, são as primeiras que dão, que fazem com que o seu corpo se torne um corpo inteiro, né? Todo formadinho direitinho. São as células tronco, que começam e geram todas as nossas partes para formar um corpo físico inteiro. Então, as células tronco, que são injetadas em vários lugares pela medicina atual, na vontade de recuperação, né, daquele órgão, eles estão fazendo isso. Isso é uma ideia boa? É uma ideia boa, mas só que esbarra naquela história. E se a célula tronco minha, de nascimento, original, tiver bichada para fazer um fígado bom e vai voltar a fazer um fígado bichado, como é que faz? A medicina não sabe fazer isso, mas os seres extraterrestres sabem. Eles vão restaurar suas células tronco para gerar um fígado novo, um pâncreas novo, um baço novo, a vesícula nova, um intestino novo, ou um pedaço do intestino, né? Aquele tecido que foi tirado pela cama fotoelétrica também, porque a cama fotoelétrica, o que ela faz é isso, ela vai mapear você na sua frequência, né, para ver o que está fora da frequência para ser restaurado. Explicar isso detalhadamente é muito difícil para quem nunca estudou uma parte da medicina, né, como eu estudei anatomia, fisiologia, citologia, tecidos, né? Estudei tudo isso. Então a gente tem uma certa intimidade com esse palavreado. E a gente entende. Para mim é muito fácil entender todas essas máquinas, porque depois eu fui entender com as máquinas porque eu tinha ficado 3 anos fazendo farmácia bioquímica, todas as matérias que engenharia estuda e que medicina estuda. Eu estudei tudo que a farmácia estuda, todo o que a engenharia e a medicina estudam, para poder depois se especializar em alguma coisa. Então eu tive a base de engenharia e de medicina para poder chegar nessas máquinas. Depois de muitos anos, eu fiz faculdade dos 18 aos 21. E depois de todo esse tempo, depois de 50 anos, 49, né, 48, que nós vamos fazer aí 2 anos que estamos com essas máquinas, né? Depois desse tempo todo, é que a minha ficha caiu e disse, agora eu entendi porque eu estava na faculdade 3 anos aprendendo sobre tudo aquilo que eu teoricamente não ia usar. Só ia compreender, entender como funcionava. 50 anos depois veio tudo isso, que tecnologia eu entendo, porque eu estudei todas as matérias pertinentes à engenharia, matemática, física eletrônica, física mecânica, tem uma outra física também que a gente estudou, só não estudamos física quântica, porque na época não se fazia isso, década de 70 não tinha essa história. Começo de década de 70, final de década de 60, não se falava em física quântica. Isso é mais recente. Mas depois eu fui aprendendo devagarzinho, né? Especulando dali, olhando de lá e assistindo vídeos de pessoas que notadamente sabem do assunto.
para poder entender. Entendi. Peguei todo aquele palavrório todo e transferi isso para um palavrório mais simples. Colapsar uma onda e juntar todos os pedacinhos de um quebra-cabeça já existente no universo, colar tudo e colocar aquilo como nosso cenário pretendido. Pronto, isso é colapsar a onda. Em 2 frases. Eu resumi anos de estudo desse povo. Tem gente que prefere dizer que é Lego espalhado, que o Lego vai se juntar fazendo toda a estrutura do que você pretende que seja colapsado. Também serve. Importante é saber o conceito, né? Isso está em 5ª dimensão, vai colapsar para a 3ª dimensão. Isso a gente faz fácil na câmara 360. Muita gente tem me escrito que não quer se expor na página, dizendo que já conquistou aquilo que colocou na tela da câmara 360. Bom, então, sinto muito, mas você que está querendo emagrecer, né, metendo a tesoura em você, que é totalmente invasivo e contra a sua natureza, né? É destrutivo, eles não vão fazer destruição. É buscar pela máquina da cura as causas da sua obesidade. E entrar na sala de cirurgia, faz uma limpeza espiritual, pede a máquina da cura para fazer essa sucção de todas as causas da sua obesidade, e aí daqui a uns 3 dias, uma semana, dependendo da história, você pede para entrar na sala e diz a seguinte coisa: eu peço permissão para entrar na sala cirúrgica e para curar a minha obesidade. Ponto. Ali para, porque eles vão saber onde é que está dando problema. Onde é que está havendo ali o enguiço, se é na sua genética, se é nas suas glândulas, né, na coisa dos hormônios, do distúrbio hormonal, tudo isso eles vão ver. Enquanto isso, você suspende a programação enquanto estiver lá dentro. Se você pede para entrar na sala cirúrgica assim, 3 horas da manhã, você não sabe a hora que você vai sair dali, mas você sabe a hora que você entrou, 3 horas da manhã. Então faz um jejum mínimo de 3 horas, né? Entendendo-se que você não comeu uma feijoada de noite. Entendendo-se que você não comeu um jabá com girimum de noite. Entendendo-se que você não se entupiu de porcaria de noite. Porque se você de noite se entupiu de porcaria, às 9 horas da noite encheu a cara de porcaria. Então bota a máquina, entra na sala cirúrgica lá para as 5 da manhã. Por que isso? Não é só por causa dos detritos, né, e do bolo fecal que fica dentro do seu intestino. Que às vezes o problema seu está no seu intestino e aí dificulta. Mas é muito porque quando você bota o seu aparelho digestivo para funcionar, você cessa com uma série de coisas que são necessárias para você poder fazer uma boa cirurgia. Por que os médicos mandam fazer cirurgia, mandam fazer esse jejum, até um jejum bastante, né, poderoso, que são aquele jejum de 12 horas, para você ser cortado lá, né, na sala cirúrgica? É porque você precisa estar em estado de relaxamento, e se você tiver com algum campo digestivo, algum órgão de digestão em funcionamento, isso prejudica qualquer cirurgia. Tem uma série de outras coisas também que eles, às vezes você tem que se submeter a uma transfusão de sangue, porque você perdeu muito sangue na cirurgia, você com o estômago cheio, ou o intestino cheio, se prejudica na hora de uma transfusão de sangue. Então tudo tem um porquê. As pessoas pensam, isso é bobagem, isso aí é folclore, isso aí... Não, não é não. Isso pode significar a diferença entre uma boa cirurgia e uma péssima cirurgia. Você só faz um negócio desse quando você entra dentro de uma
de um hospital que é um hospital de emergência, né, que é aquele hospital que vai te salvar a vida. Cara, eu quero sabendo se você comeu um sanduíche ou encheu a cara de cerveja, ele vai tentar salvar a sua vida. Vai fazer todos os procedimentos e vai deixar para lá essa coisa do jejum. Se o seu sangue, né, se há vestígio de sangue no seu álcool, né, como sempre a gente dizia antigamente, está havendo vestígio de sangue no seu álcool. O sujeito bebeu todas, está com álcool totalmente em alto percentual dentro do sangue, que é péssimo para você fazer uma transfusão, uma medicação, colocar ali um catéter, um negócio assim, é péssimo para você salvar a vida de uma pessoa nesse estado, né, que é de encher o bucho de comida e encher a cara de bebida. Então, o jejum é necessário, porque quanto mais você tiver em jejum, mais facilita para eles. Não há interferência, inclusive, da própria vibração do lugar onde está contaminado com a energia da comida. E nenhum órgão está em funcionamento para poder... todos os órgãos de funcionamento, né, desde o estômago até o final do reto, passando pelo pâncreas, passando pelo fígado, passando pelo rim, passando pelas enzimas que vão sendo produzidas ali para poder fazer o desdobramento dos alimentos, está tudo lá totalmente voltado para essa função. Quando eu fazia a minha projeção astral consciente, no começo eu não tinha controle sobre isso, era todo dia saindo e eu ficava zangado, porque eu queria dormir e apagar. Eu queria dar um apagão e só acordar no dia seguinte. Quando eu fazia a projeção, eu ficava, né, passeando lá fora e voltava para o corpo. Aí dormia um pouco. Aí passeava lá fora e voltava para o corpo. Passeava mais uns 15 minutos lá fora e voltava para o corpo. Era muito assim. Até eu ter uma coisa sob controle. Né, porque você não pode ficar muito tempo lá fora, senão você pode morrer. Pode romper o teu cordão de prata porque você está muito tempo lá fora. E o cordão vai afinando, ele vai ficando fino. Eu sei porque eu vi afinar. O meu afinar era grosso, assim, de uns 3 dedos, começou a ficar fino de um dedo. Eu falei, opa, hora de voltar. Quanto mais você se afasta do corpo, mais ele afina. Então eu não queria arriscar, ninguém me ensinava sobre isso, eu ia aprendendo sozinho. Então no começo era barra pesada, porque eu queria ficar para dormir e ficava esse ioiô, né, do vai e volta. E aí eu fui beber água para ver se passava o processo, né? Deitava, começava tudo de novo e eu bebi água, não adiantou nada. A água foi zero, não deu nenhum efeito. Mas quando eu comi um pedaço de pão, fui na cozinha, peguei um pedaço de pão, comi. No instante, todo o sintoma de projeção astral sumiu, que era a pineal vibrando lá dentro, você sente, parece um coraçãozinho vibrando. O teu coração fica muito perceptível, você fica sentindo assim que você está com o ouvido na sístole e na diástole. Se prestar atenção, você vai ter, ao escutar, sem precisar de ter o aparelhinho, ao escutar o teu coração, fazendo esse movimento de sístole e diástole. É muito interessante. Fiquei escutando meu coração fazer esse movimento. Sem botar nenhum aparelho, nada disso. E ter também cessado o ruído que fica no ouvido. Fica um ruído no ouvido, fica como se fosse uma concha que você põe assim, perto do ouvido. Essa concha sempre faz um barulho como se você tivesse com um barulho de ar, né, que faz Esse é o barulho também que faz quando você está em projeção. Você está saindo do corpo, com seu corpo astral, já começa a escutar esse barulho. Então todos esses sintomas, entorpecimento do corpo físico, começa a entorpecer, você começa a parecer que você tomou uma anestesia para te arrancar dente, sei lá, para fazer canal. Fica tudo, né, morto, né? Que você bota a mão assim, você não sente. Então fica tudo assim, vai de baixo para cima, começa dos pés. Aí vai até quando chega na cabeça, você se desprende. Você vai e sai com o seu corpo astral. E eu interrompia isso comendo um pedaço de pão, fazendo meu corpo começar a se envolver com a digestão.
Então, se o teu corpo se envolvendo com a digestão cessa uma série de coisas, não entre numa sala cirúrgica depois que fez uso de comida ou bebida, pelo menos 3 horas antes. Essa pessoa vai fazer uma cirurgia mais invasiva, assim, cerebral, né, cardiovascular, no intestino, cara, faz umas 6 horas, né? O bom senso manda fazer isso. 3 horas é para coisas um pouco mais superficiais, não tão invasivas, que se você entrasse no centro cirúrgico físico, você ficaria lá fazendo uma cirurgia por 3, 4 horas, depois ficaria numa UTI durante 3 dias, 4 dias talvez. Então vamos facilitar para eles, que está reduzindo em 10% todo esse transtorno. Fez a cirurgia, no dia seguinte fique atento para não ficar pegando peso, vai ter sonolência, porque eles vão te entorpecer, para você não acordar com dor. Estão mexendo no teu corpo físico. E mal-estar natural pós-operatório. Não é a mesma anestesia, né, de medicina, não é aquele sossega-leão, não é aquele sossega-leão. Temos o segundo pimpolho aqui. Subiu onde eu estou. Não é a mesma anestesia, né, que entorpece como é injetada na gente. É uma anestesia mais suave, mas ela é eficaz. O anestésico é o anestésico deles, né, que é o anestésico que a gente chama deles, dentro da medicina deles. Não sei qual não sei como é que ele faz, não sei como é que eles dominam isso, como é que eles fazem com a gente. Isso eu não perguntei, isso é detalhe de procedimento que não tem muita importância. Até porque eu confio plenamente neles. Então, como eu vi aquela senhora fazer a punção, né, com uma agulha rombuda no seio para puncionar um nódulo acho que era de 2 ou 3 centímetros de largura, e ela não deu um ai, porque ela estava totalmente dopada, e ninguém tinha dado anestesia nenhuma a ela, porque não pode dar. Eu nem sabia disso. Isso é uma tortura que acho que nem Mengele pensou nisso, né? E a mãe falou: Vera, a sala onde eu estava acompanhando a minha mãe, para ela não ficar nervosa, ficou um cheiro de éter desgraçado, que os médicos começaram a dizer: tem algum éter aqui vazando? Chegaram a perguntar isso. Será que tem algum éter? Deixou alguém com éter vazando? Porque éter esteriliza, né? Ele mata, ele elimina, né? Enquanto o álcool esteriliza, que não permite que aquilo se multiplique, mas não mata, o éter é que mata, né? O éter mata. Bom, enfim. Então essas cirurgias mais invasivas, mais complexas, faz um jejum mais, né? Uma coisa melhor fazer um jejum de 6 horas, até de um pouquinho mais, de 8 horas, para você não ter que ir para um centro cirúrgico físico e ter que passar por toda aquela chateação, né? É melhor fazer assim, né? Porque você garante que vai ser feita uma boa cirurgia lá, né, na sala cirúrgica. Eu digo que vai ser uma boa cirurgia porque, como eu já vi eles fazerem cirurgia no Grupo Jade, né, com a gente lá, então para eles não existe nada que eles não possam fazer. Tudo eles podem fazer. Tudo eles podem. Qualquer cirurgia eles podem fazer. Não é difícil de fazer. Para eles é fácil, eles lidam com isso, né? Eles têm uma medicina muito adiantada e lidam com isso. Não é só no planeta Terra, não. Eles lidam com isso com outras raças também. Eles não ajudam só o ser humano, não. Eles ajudam outras raças também, muitas raças. E quando eles cedem um centro cirúrgico para nós, né,
quando eles cedem um lugar onde a gente pode dar conta de algo que a gente só vai poder dar conta se a gente estiver, né, internado num hospital, é porque eles já dominam isso já há muito tempo. Pelo menos o que eu vi já tem 25 anos, né, que eu vi eles fazendo isso, né, fazendo essas intervenções que depois os médicos não sabiam explicar e vinham nos conhecer para saber como é que a gente ficava. E eu falava sempre a mesma coisa, né, como é que a frase era, como é que vocês fizeram isso? Eu digo, eu não sei. Não me pergunte, porque eu não sei nem onde é que é o fígado. E era minha história sempre, era o mantra que eu falava o tempo todo. Tinha médico que queria me conhecer, tinha médico que queria conhecer a técnica que a gente tinha, se a gente ficava furando aquelas pessoas com a chave de fenda, que eu acho isso uma maluquice, particularmente. Eu acho que se você vai fazer um trabalho cirúrgico com seres benevolentes, ninguém vai cortar ninguém. Começou a dar machadada em alguém, começou a cortar com estilete, com não sei o que, isso é coisa de ser reptiliano, isso é coisa de reptiliano, para fazer pirotecnia, né, e dominar o ambiente, que foi o que aconteceu aí pela vida, né, com aqueles que se submeteram a isso, depois eles foram processados, depois eles foram, enfim. Isso não tem nada a ver com seres benevolentes. Ser benevolente não faz essas barbáries no corpo físico de ninguém. Então esse papo de dizer, eu fiz uma operação com o fulaninho, é muito famoso, um médium muito famoso, ele pegou uma marreta e abriu meu peito com a marreta, corre, porque quem está te operando são os reptilianos. E provavelmente estão usando o teu DNA, estão fazendo miséria contigo ali. Então, eu acho que é isso. É isso que eu acho que nós vamos adiante com essa sala. Eu acho que a gente tem que ter consciência daquilo que a gente vai se submeter. Isso não é uma brincadeira, né? Isso não é uma brincadeira. Nós não estamos entrando numa sala cirúrgica para ficar parecida com a Gisele Bündchen, tá? A gente está entrando numa sala cirúrgica para se curar de algo que pode nos matar. E varizes, isso é um problema de trombo. Tem que ser cuidado pela sala cirúrgica, sim. Bebês prematuros estão lá na incubadora, bota na sala cirúrgica, sim. Para poder eles ajudarem a que aquela criança tenha condições do seu desenvolvimento. Eles vão fazer todo o procedimento para aquela criança decolar. Como fizeram, né? Com aquela criança dentro da barriga da mãe através de mim, que estava com coração de boi, que eu já contei que o coração voltou ao normal. E o médico não entendeu. Lufas. Também explicar, não dá para explicar. Eles vão ficar sem saber. Levar a sério o protocolo, a gente sempre deve pedir permissão para a entrada, né? Aqui não é a casa da mãe Joana, então eu peço permissão para a entrada, para fazer uma entrada na sala cirúrgica às 3 horas da manhã, ou às 2 horas da manhã, ou 1 hora da manhã, ou às 5 horas da manhã, no horário que a pessoa estiver dormindo. Você faz a programação nesse horário de que está dormindo, né? Prepara toda a programação antes, e no horário que vai estar dormindo, começa a acontecer tudo. E a pessoa no dia seguinte começa a sentir, tem uma sensação de que aquilo ali foi mexido. Aquilo ali houve uma intervenção ali de alguma forma. Bom, a suspensão das programações já existentes é só naquele momento onde a sala cirúrgica está acontecendo. Você diz, eu suspendo todas as programações que voltarão tão logo eu saia da sala cirúrgica. Você pode fazer assim que elas voltam a funcionar. O que se diz limpeza espiritual, minimamente 24 horas de limpeza espiritual antes de entrar na sala. Então, se eu quero entrar na sala essa madrugada próxima às 3 horas da manhã, eu começo a fazer desde ontem a minha limpeza espiritual. Pelo menos 24 horas de limpeza espiritual, né? Modo turbo, 24 horas, só em você, não é na casa, nos outros. Quem vai fazer a cirurgia é você. Você não vai levar nem a casa para dentro da sala cirúrgica e nem os seus
parentes para dentro da casa cirúrgica, da sala cirúrgica. Só você que vai entrar. Então a limpeza é só contigo. É só você. Faz uma limpeza contigo para você se preparar para entrar para a sala cirúrgica. Então não faz limpeza em mais nada além de você 24 horas antes. Que você possa ter uma limpeza, que eles sempre disseram isso. Na época dos grupos já eles falavam também. Eles falavam isso também. Que era para fazer. Olha, mais outro aqui. Para fazer para trazer essas condições melhores de cirurgia, né? Sem a interferência do que a gente chama desses miasmas, essas energias negativas, macumba, magia, que vocês não estão ali para lidar com isso, né? Se você parar de me morder, eu agradeço. Mais outro. Então até a próxima livinha e a gente vai se falando. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.